fala do tipo de empresa. O tipo de empresa, como definir o tipo de empresa, de acordo com o formato jurídico, regime tributário, o enquadramento, enfim. Quais são as variáveis que influenciam na escolha do tipo de empresa, Anderson? Perfeito. Então, recapitulando, basicamente a gente precisa saber se você vai ter sócio ou não. Isso já vai dar o direcionamento para qual é o tipo da tua empresa. Tendo sócio limitada, não tendo sócio, 3 possibilidades. MEI, empresário individual e a EIRELI. Não tendo sócio, o MEI tem a restrição com relação à atividade e também com relação à contratação de pessoas, que só pode ter uma pessoa contratada, recebendo aí essa pessoa o salário mínimo da categoria, e com relação ao faturamento, que só pode ser R$60 mil no ano, e lembrando que no ano em curso ele só pode faturar o proporcional aos meses, né? Então, nós estamos no mês de abril, já se passaram 3 meses, então um MEI aberto neste mês de abril, ele só pode faturar neste ano até R$45 mil. Tá? Então, vencida aí a escolha que a gente chama de formato jurídico, se vai ter sócio ou não, e se vai ser um MEI ou empresário individual. Lembrando que o empresário individual não conta com a segregação entre os bens da pessoa física e jurídica. A gente chega na EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que precisa de 100 salários mínimos para poder abrir a empresa. Tá? Esses 100 salários mínimos, uma dúvida que o pessoal tem bastante, é se esse valor ele pode ser utilizado na empresa. E a resposta pode ser utilizado normalmente. O valor é para você coloca como capital e esse valor você pode utilizar para comprar máquinas, equipamentos, computadores, preparar o escritório onde vai funcionar a empresa. Então, você não precisa comprovar no ato da abertura o capital, mas você assina no ato de constituição que você tem aquele recurso disponível para a empresa. Então, você não precisa comprovar no ato da abertura o depósito desse valor, mas você está assumindo a responsabilidade sobre esse valor. Então, aí definido o formato jurídico, a gente passa para a definição do que é o formato tributário. O tributário, basicamente, se for MEI, ele tem o sistema do MEI, que é o CIMEI, que ele vai pagar uma taxa em torno de R$50 todo mês. Então, o MEI ele tem a desvantagem de você ter uma despesa fixa todo mês, que é os R$50, com relação aos impostos. Independente do faturamento, né? Independente de ter faturamento ou não, o imposto do MEI é devido esse valor de R$50. Depois você tem o formato, o MEI, ele vai ter o regime tributário do CIMEI, e aí depois você tem que escolher entre o Simples Nacional e o lucro presumido. Via de regra, o Simples Nacional vai ser melhor em todas as situações, mas alguns casos muito específicos, o lucro presumido pode ser melhor. Então, o caso clássico aqui que a gente pode colocar é a questão do consultor. O consultor, no Simples, ele vai pagar impostos da ordem de 16,93 a partir de, e ao passo que no lucro presumido, em São Paulo, vamos colocar com a alíquota mais alta, que é 5%, ele vai pagar 16,33. A gente colocando, tem uma diferença de 0,6%. Se ele não for ter empregados, talvez o lucro presumido seja melhor. Mas ele tem o trabalho de ter até 5 guias para pagar imposto, ao passo que no Simples ele tem uma única guia. Então, tem que dosar aí o quanto trabalho o empreendedor quer ter também. Só para fazer uma observação, nesse caso que o Anderson citou como exemplo,
o consultor, no caso do Simples Nacional, a faixa inicial de tributação é 16,83%, quando ele estiver faturando 15 mil por mês. A partir do momento que ele fature mais do que 15 mil ao mês, essa alíquota ela já aumenta. Diferente no caso do lucro presumido, que dependente do faturamento, a alíquota acaba sendo fixa, né? 16,33% hoje. Então, especificamente nesse caso, ou outros similares, é mais econômico a atividade de consultor financeiro estar enquadrada no regime do lucro presumido. E um caso que também, aí começa a dificuldade, aí que entra o trabalho do contador para poder auxiliar nesse caso, é que se o consultor, mesmo que ele tenha ainda uma vantagem pequena de estar no lucro presumido, mas se ele for contratar uma pessoa, no Simples ele não paga a parte do INSS patronal. Isso representa aí aproximadamente 32% sobre a folha de salário deles, que ele estaria economizando. Então, a escolha, quando você chega numa atividade em que ela está no anexo 6, se é melhor ser no anexo 6 ou no lucro presumido, ela é uma escolha que tem que ser ponderada olhando diversos aspectos, inclusive se a pessoa vai ter folha, se não vai ter folha, qual o valor da quantidade da massa salarial que vai ter a empresa e também se ele vai ter prolabore ou não. Então, essa análise tem que ser feita de forma minuciosa. A gente está preparando um post sobre esse assunto, entre a diferença entre lucro presumido e Simples Nacional, quais são as vantagens, e vocês irão receber esse post também. Sobre esse tema, a gente também tem um material no blog, inclusive o Anderson gravou um vídeo recentemente, tem um vídeo dele explicando mais detalhes, tudo que ele falou aqui, sobre enquadramento, sobre o formato jurídico, sobre o regime tributário, como isso pode influenciar na sua empresa. Então, ali a gente vai passar também esse link para vocês. E também a gente tem no post qual o formato ideal para abrir sua empresa. Lá tá passando o link do nosso Abrir Empresa, que leva para o melhor formato. É uma ferramenta desenvolvida pela Conube que ajuda você justamente a respondendo algumas perguntas em 7 telas. No final já vai te dar uma estimativa, uma previsão de qual seria o melhor formato jurídico e tributário, de acordo com o seu perfil de empreendedor, obviamente baseado nas perguntas que você respondeu, e já uma estimativa, uma previsão dos impostos que você poderá pagar eventualmente na sua futura empresa. E é importante lembrar que essa ferramenta hoje ela é gratuita, então, tendo a dúvida aí, você pode fazer diversas simulações sem compromisso e no final ele vai dar lá o que seria o melhor formato jurídico e tributário para a sua empresa. Mas essa ferramenta não dispensa o contato com um contador, com um advogado, para poder te auxiliar. No caso, você tem a opção de prosseguir com o processo de abertura com a Conube também. E aí, só para poder ajudar, esse é um tema um pouquinho longo, né, esse item, mas é só para resumir basicamente. Às vezes giram algumas perguntas em torno desse tema. O formato jurídico, ele influencia no enquadramento tributário? Depende. Se ele for um MEI, ele tem enquadramento tributário específico. Agora, se ele for um empresário individual, uma ERL ou uma sociedade simples, aí o enquadramento tributário vai depender da atividade econômica que a empresa, né, exercer, e ainda o percentual do imposto ele pode variar conforme o faturamento mensal, que isso no caso do Simples, e no caso do lucro presumido, você tem imposto do ISS, que é um dos 5 impostos que se pagam por mês. Então, essa alíquota do imposto ela pode variar conforme o município, ok? Perfeito. E ainda com relação ao qual é o melhor formato jurídico, é comum o pessoal falar, eu quero abrir uma ME. E só uma curiosidade, né? Você pode ser uma ME e estar no lucro presumido. São coisas distintas. A gente até brinca que isso é o sobrenome que a empresa recebe. Eu posso ser um empresário individual ME, posso ser uma IREL ME e posso ser uma limitada ME. Microempresa, que é a sigla ME, é aquela empresa que vai faturar até 360 mil no ano, né?
o que dá aí algo em torno de R$30 mil mensais. Então, a gente costuma dizer, eu posso ser uma empresa no lucro presumido, ser empresário individual e ser uma ME. O pessoal confunde esse sobrenome que a gente diz aí, que é o enquadramento de microempresa, com o regime tributário. Então, e você tem o outro sobrenome, que é a EPP, né, que é a empresa de pequeno porte, é aquela empresa que vai faturar entre 360 mil e 3,6 milhões. Você obrigatoriamente deve ser ME ou EPP para poder estar no Simples, mas você pode ser uma ME e EPP e estar no lucro presumido tranquilamente, né? Uma coisa que também tem que atentar se você está abrindo a empresa como ME e EPP, a abertura da empresa é dispensada a assinatura do advogado. E tem uma curiosidade, né? Às vezes a gente abre uma empresa, enquadra ela como EPP, faz todo o procedimento. Passado algum tempo, porque esse enquadramento de ME e EPP é uma legislação, está em lei da Receita Federal. E depois passa um tempo, a Receita Federal ela vê o histórico real do funcionamento da sua empresa e ela altera o porte da empresa. Então, ela altera de EPP para ME. Então, às vezes tem cliente que liga aqui, vocês mudaram meu enquadramento, meu porte, e na verdade acontece de forma automática. Ainda tem aqueles casos em que a gente não indica, né, qual que seria o porte, EPP ou ME, e aí a Receita Federal vai automaticamente e faz a atualização desse cadastro. Legal. Exato. Vocês viram que é algo bem simples para quem sabe, né?